Olá, queridos alunos, eu sou a professora Michele Penha e faço parte da equipe Operadores do Direito. Vamos analisar as questões referentes a direito constitucional. Vamos dar uma olhada nas questões e rever e verificar qual o tema de cada questão e o que está certo e errado nas alternativas referente àquele enunciado. Vamos dar uma olhada na questão número 18 agora. Questão 18. José, internado em um hospital público para tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor para lhe conceder a assistência religiosa. O pedido, porém, é negado pela direção do hospital, sob a alegação de que, por se tratar de instituição pública, a assistência não seria possível em face da laicidade do Estado. Inconformado, José consulta um advogado. Após a análise da situação, o advogado esclarece com correto embasamento constitucional que, na verdade, o examinador aqui, a FGV, queria saber de você se você conhecia, na verdade, o artigo relacionado à assistência religiosa, né? É um direito consagrado na Constituição como um direito individual do indivíduo. Então ela queria que você entendesse que mesmo sendo um Estado laico, né, mesmo vivenciando a laicidade do Estado, nós temos direitos relacionados à prestação religiosa. Então vamos dar uma olhada nas questões, nas alternativas. Alternativa A. A negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988, ao consagrar a laicidade do Estado brasileiro, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. Na verdade, essa questão é justamente o que eu estava falando. Está lá a previsão na Constituição ou não de ser assegurada a prestação à assistência religiosa, né? Pode haver essa prestação à assistência religiosa, mesmo sendo um Estado laico, mesmo havendo a laicidade do Estado brasileiro. Essa é a questão aqui importante. Com relação a esse assunto, já tivemos a oportunidade de observar na resolução de outras questões que, na verdade, o Estado laico ele teve previsão, ou seja, o Brasil ele foi um Estado com religião oficial somente na Constituição de 1824. Já a partir da Constituição de 1891, já não existia mais uma religião oficial no Brasil, né? No entanto, os direitos relacionados à religião, a possibilidade de prestação à assistência religiosa, ele está consagrado. E está consagrado sim, né, no artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. Vamos agora passar para o artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então nós temos aí a previsão, né, Então nós temos aí a assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, voltando lá à alternativa A, vamos lá comigo na alternativa A, diz assim: a negativa emanada pelo hospital foi correta. Será que foi correta? Porque a Constituição de 88 consagra a laicidade do Estado brasileiro e rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. Na verdade, a alternativa está errada, né? Porque a negativa emanada pelo hospital ela não foi correta, ela foi incorreta, né? Porque mesmo estando em um Estado laico, né, há a possibilidade, ao direito, né, assegurado constitucionalmente de prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então na verdade aí a alternativa está errada, porque a negativa emanada pelo hospital foi incorreta e não correta, marquem aí. Né? E na verdade, quando está lá embaixo, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos, na verdade, ela não rejeita isso. A Constituição de 88 ela não rejeita, na verdade, ela consagra essa prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Né? Vamos à alternativa B.
A direção do hospital não tem razão, pois embora a Constituição Federal de 88 reconheça a laicidade do Estado, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. Então acabamos de observar justamente o quê? Que embora seja o país, ele seja um país laico, ou seja, reconheça a laicidade do Estado, haja reconhecido isso pela Constituição de 88, há também o que? A assistência religiosa, garantida lá no artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. Então esta é a alternativa correta, que se enquadra no texto constitucional, lá no artigo 5º, inciso 7. Mas vamos ver o que há de errado aí nas outras alternativas. Observem aí. A correção ou a incorreção da negativa da direção do hospital depende de sua consonância ou não com o regulamento da própria instituição, já que se está perante de um direito disponível, na verdade. Então, na verdade, a alternativa C ela está incorreta, porque a regulamentação da instituição, o regulamento da instituição não pode ir contra a previsão constitucional, que é justamente o que? A garantia de um direito individual, né? Então a alternativa C está incorreta, né? Porque quando fala lá da regulamentação da instituição, né, que deveria estar regulamentado na instituição, né, ou ela vai contra, a regulamentação vai contra a Constituição, na verdade não pode ir. Então, na verdade, essa negativa da direção do hospital não tem que levar em consideração somente a regulamentação da instituição, né? Temos o que? Os direitos consagrados constitucionalmente, os direitos e garantias individuais, né? Então, a questão está incorreta com relação a esse ponto. Vamos ver a outra alternativa, ver qual é? Vamos ver a outra alternativa. Vamos ver o que está errado na questão D. A decisão sobre a possibilidade ou não de haver assistência religiosa a entidades públicas de saúde depende exclusivamente do comando normativo legal, já que a temática não é de estatura constitucional. Acabamos de ver desde a primeira questão, né, que esse direito de prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva é sim assegurado pelo texto constitucional. Então faz parte da estatura constitucional esse direito à prestação de assistência religiosa. Então a alternativa D está incorreta, né? Porque não depende de normas legais, não depende de uma... Então a alternativa D está incorreta, porque não depende de um comando legal, né? Na verdade já é um direito garantido constitucionalmente, né? Então espero que tenham gostado do vídeo, bons estudos e até mais.